está sendo dado é muito grande. Tem um conselho de relações empresariais e comunitárias, é aqui que eu coloquei que foge um pouco do papel da extensão habitual e tem essa aproximação com o setor empresarial, e tem o conselho de planejamento e administração. A estrutura da universidade está planejada, só que ainda não tem autorização do MEC para mais 2 pró-reitorias. Uma na área de gestão de pessoas e outra na área de TI. Já existem assessores, enfim, que trabalham aí quase que de forma equivalente, sem ser pró-reitor, e essa estrutura de recursos humanos e TI é replicada em assessorias nos campos. A diferença é que, por exemplo, nos campos, o assessor tem uma FG1 e não uma CD4, como os diretores de área. Tem os fóruns que a reitoria coordena, junto, pendurado, a vice-reitoria e o gabinete da reitoria, os órgãos de apoio e as assessorias, ouvidoria, CPPP, CIS, Procuradoria Jurídica, Assessoria de Desenvolvimento Institucional, Assessoria de Desenvolvimento Acadêmico e Assessoria de Desenvolvimento Intercâmbio. E aqui, de uma forma equivalente, inclusive todos tendo a mesma CD, trabalhando matricialmente, tem os 4 pró-reitores, graduação e educação profissional, pesquisa e pós-graduação, relações empresariais e comunitárias, planejamento e administração, tem a diretoria de gestão de comunicação, de avaliação institucional, de pessoas e de TI. Essas 2 aqui ainda não se aproximam do status de pró-reitoria, mas o projeto da universidade é que no futuro, primeiro essas 2, de pessoas e de TI, e depois de gestão da comunicação e avaliação institucional, se tornem pró-reitoria. Nessa direção que a universidade está trabalhando. E os diretores gerais de campo, que têm o mesmo status ou equivalência na hierarquia. Como que funciona isso daí? Mensalmente tem uma reunião da reitoria, e nessa reunião da reitoria são estabelecidas as diretrizes. Todos os diretores, pró-reitores, enfim, essa reunião da reitoria são 12 diretores, 4 pró-reitores, reitor, vice e aqueles assessores que eu mencionei. É nessa reunião que são tomadas as decisões, discutido o que é feito, o que não é feito, enfim. E aí começou a se criar problemas também. Normalmente o problema passa a existir no momento que você ganha as coisas. Vem o orçamento, vem dinheiro, existe uma briga. A solução encontrada foi a distribuição seguindo exatamente a matriz. Hoje todos os campos têm, vem um orçamento, é feito o número de alunos, o peso equivalente desse aluno, e é feita uma distribuição igual, com a reitoria ficando com 10% desse orçamento. Cada campus passa a ter o seu valor para gerenciar. O que isso produziu? O campus Ponta Grossa, por exemplo, é o que tem a melhor relação professor-aluno dentro do sistema. O orçamento do campus se tornou ótimo. Só que agora, faz 2 anos, fruto da expansão, tiveram campos que vieram e que tinham um orçamento carimbado e deixaram de ter. Foi criada uma política, foi dado 3 anos, um percentual do orçamento. Primeiro, 10% de todos os campos maiores foram passados, depois vai baixar para 6, para 3, e daqui 3 anos os campos menores já têm todo o contingente de alunos, vão ter condições de gerenciar em função desse orçamento. Todos os diretores de campus são ordenadores de despesa. O reitor delegou essa função e cada diretor tem autonomia para fazer o gerenciamento desse dinheiro. Aqui são os números dessa instituição e até um pouco da história. Em 2000 eram 6 campos, 2005 7, 2008 11, 2011 12. Existe a expectativa desse número se tornar 13. Diga-se de passagem, esse número ainda não é muito maior que em função daquele problema que eu relatei,
O IFE, que deveria ter vindo para o TFPR, foi criado como uma instituição à parte. Os docentes, lá no começo 1.279, hoje já 1.814, com a expansão do ano que vem deve chegar em 2.000. Técnicos administrativos subiu de 558 para 883. Só fazer um comentário dos docentes. Aí também começa a criar problemas e distorções. Curitiba abre 100% dos concursos para professores doutores. A média de candidatos por área é 10 por 1. Ponta Grossa, que é uma cidade a 100 quilômetros, com 350 mil habitantes, boa qualidade de vida, abre concurso para doutor, está conseguindo preencher, com uma concorrência média de 3, 4 por vaga, 80, 90% das vagas. O problema é que quanto mais vai para o interior, tem o Campus Toledo, abriu concurso para doutor na área de engenharia mecânica. Ponta Grossa abriu junto, deu 10 em Ponta Grossa. Toledo não teve nenhum. Baixaram para mestre, não teve nenhum. Baixaram para especialista, nenhum candidato. Tiveram que baixar para graduado para conseguir contratar. Isso causa distorções. Curitiba tem cursos, ou mesmo Ponta Grossa, vou dar um exemplo. No último processo, nós participamos integralmente do SISU. No último processo, engenharia química deu 99 candidatos por vaga. Tem campi do interior que, quanto mais longe, que não consegue 3, 4 candidatos por vaga. Então, é um sistema com muitas distorções e difícil de ajustar. Curitiba, outro detalhe. Diferente da maioria, e isso está causando um problema de alguma complexidade. Diferente da maioria das universidades, Curitiba não é, apesar de ir nos documentos oficiais, Curitiba não é o campus sede. A reitoria criou uma estrutura autônoma e Curitiba tem a mesma estrutura que os demais campos. Estrutura física cresceu de 177 mil, hoje certamente já passou dos 300 mil metros quadrados. E aí os cursos, e aí mostra a tendência. Tinha os técnicos em 2000, cresceu e já está numa fase que nós estamos fechando os cursos técnicos. Participa do ETEC, tem 11 polos. Tecnologias, também tivemos o pico em 2005 com 56, hoje já tem 27. Bacharelados, de 3 foi para 11, está abrindo mais 2 esse ano. Licenciatura, fruto do Reúne, tínhamos chegamos em 9 para abrir mais 4. Mestrado, 19, só que já tivemos mais uns 5, 6 mestrados aprovados. E veja, em 2000 ou 2005, eram 4. Uma forte avanço no mestrado. Doutorado era 1, hoje já tem mais 2 aprovados e tem provavelmente mais 2 que devem ser aprovados para iniciar o ano que vem. Então é um salto muito grande. E um detalhe, como diretor de campus eu aprendi, você só consegue segurar bons professores e qualificados tendo a pós-graduação. Nós, nos concursos, acabaram passando bons professores, quando não tinha pós-graduação na área, nós acabamos perdendo. Total de cursos hoje, 115. Só fechando, dentro do que eu falei, em 2000 foi implantado um modelo sistêmico de organograma, no qual a administração institucional e acadêmica atua sob a forma matricial. É aquilo que eu comentei. Existe a reitoria e as direções de campus abaixo. Existem as pró-reitorias na linha da reitoria e existe na linha da direção de campus as diretorias equivalentes às pró-reitorias. Um diretor do meu campus responde para o diretor e para o pró-reitor equivalente. Ele participa de, vamos dizer assim, 2 fóruns aí para construir a política institucional. Nessa estrutura, o orçamento foi descentralizado conforme os parâmetros de número de estudantes, número de cursos e pesos desses cursos, oportunizando a gestão autônoma dos campos. Hoje, basicamente, esse é o modelo, como falei, é um modelo pesado, que traz vantagens e
tem problemas. Um campus como Curitiba, com uma estrutura imensa, com grande possibilidade de atração e financiamento e tal, tem uma situação muito diferente de um campus pequeno no interior. Mas existe uma política também para que essas distorções diminuam. O Reúne foi um exemplo. O crescimento no interior foi maior do que na Serra. Em linhas gerais, eu acho que é isso aí. Muito obrigado. Obrigado, professor Luiz Alberto Blatt. Eu agora faço a minha correção. A professora Rosa fez uma colinha, eu vou apresentá-la devidamente. A professora Rosa é graduada em Letras, especialista em língua portuguesa, uma abordagem textual. Mestre em Literatura, Estudos Literários, professora assistente do campus Uni de Bragança, coordenadora do campus universitário de Bragança, segunda gestão. A professora Rosa começa falando e logo em seguida o professor Gilmar Pereira da Silva. Eles vão fazer uma parceria ali em torno de 40 minutos.